Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional diário no Alvo da Palavra. E hoje nós queremos trazer, como todos os dias, uma palavra da parte de Deus. E fique conosco que no final nós vamos estar orando também. O objetivo é que nós, nessa manhã, ou eu não sei qual horário que você vai poder estar ouvindo, né? Esse vídeo, mas que seja no dia que você ouça, no horário, ou pela manhã, à tarde ou à noite. O importante é que você não passe um dia sem ouvir a palavra de Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, porque isso é um devocional do cada crente, porque nós não devemos fazer nada sem essa orientação do Espírito Santo. E como o Espírito Santo nos orienta? Através da palavra, através da gente estar orando, estar com o Senhor o dia todo, né? Quando diz orar sem cessar, estar trabalhando, você vai estar buscando o Senhor. E quando nós entregamos o nosso dia ao Senhor, como eu tenho falado, Espírito Santo, bom dia. Você quer dizer, não é o Espírito Santo que eu vou dar bom dia, mas ao contrário, né? Você poder falar Espírito Santo, quando a gente quer dizer, né? Bom dia, Espírito Santo, quer dizer, Espírito Santo, estou aqui. Estou aqui pela manhã, estou aqui nessa hora para poder ouvir de ti alguma coisa. E na realidade você fala, Espírito Santo, me dê o meu bom dia. Nós estamos querendo pedir isso a Ele. Um dia cheio da bênção do Senhor, da provisão do Senhor, da força do Senhor, dos escapes. Que, olha, nós não temos nem ideia de quantos escapes durante o dia o nosso Deus proporciona para nós, sem até a gente saber. E outros a gente vendo e sabendo, sim, né? E a gente fala, Senhor, obrigado por esse escape. Né? Então, Deus é fiel. Então, vamos ler aqui, mas antes eu já peço, antes da gente começar a leitura da palavra, você que já começou a ouvir aqui, vai aí nesse like, dá o like aí, né? Dá aí o sinal aí de que gostou, que vai mandar para outros, para esse vídeo ter outros alcances. Você precisa não só ouvir, mas você precisa botar lá likes, porque quanto mais visualizações, só você vai estar sendo um missionário também junto comigo, levando a palavra de Deus a outras pessoas. Então, nos ajude a propagar o evangelho da paz, ok? Então, vamos ler aqui Provérbios capítulo 18. Hoje nós vamos ler aqui um versículo no 21 de Provérbios 18. Talvez você já tenha ouvido sobre esse versículo, que é bem pequeno, mas de uma profundidade que vocês vão ver. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha bem, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Você precisa perceber que o poder que está na sua língua. Nós temos que perceber que a língua é um instrumento de fala. Então, é por ela que vem o que? A fala, as palavras que nós falamos. E essas palavras diz que ela pode trazer fé ou medo. Trazer vida ou morte. Você já pensou? Com a sua boca você pode abençoar a sua própria vida, mas você pode estar amaldiçoando. Você pode trazer bênção para um filho, mas pode estar amaldiçoando seu filho. Ou o trabalho que você faz, ou está entendendo? Então, as palavras que você produz, que fala, a palavra que você fala vai produzir fé ou morte, ou medo. Vida ou morte. Como que a gente governa? Com a palavra. É interessante que até o próprio Deus, em Gênesis 1:3, diz que quando ele começa a trazer a existência ao nosso mundo, o que ele diz? Disse Deus, haja luz e houve. Disse Deus, haja tal e houve. Nada aconteceu até que as palavras serem ditas. Nada aconteceu sem o Senhor dizer palavra. Então, a palavra que você diz, ela
que todo mundo fala, tudo que você diz, que todos falam, elas podem, no seu dia, no nosso dia, construir ou destruir. Então, se você acorda de manhã e você começa a falar palavras de bênção, você vai ter essas bênçãos. Se você já começa a falar, dia, tudo mal, tudo horrível, isso daí, gente, até a própria ciência já fala sobre isso. De que você precisa falar, trazer à memória o que te dá esperança. Então, se eu trago a memória, da minha memória eu vou falar. Então, já pensou trazer na minha memória só tristeza, só coisa, não vou conseguir, esse dia já sei que vai ser igual ontem. Não, nós temos que ter uma palavra de vitória, uma palavra de fé e não de medo. E aí, quando fala disso que você fala e a sua fala produz fé e medo, ou fé ou medo, aí eu me lembro do nosso Davi. O rei Davi, quando ele já não era nem rei ainda. Davi tinha, seu pai Jessé tinha 8 filhos. Davi era o menor da sua casa. Davi era o menor e os 3 maiores foram para a guerra, né? Para a guerra. Mas antes disso, Davi já tinha sido até ungido rei. Na unção de Davi, a gente já viu ali que Davi, perante até os olhos do profeta Samuel, ele não era nem... ele achava que os irmãos que estavam à mesa, que era, né? Porque eram fortes, eram, né? Mas... E aí o Senhor fala para ele, Samuel, você vê... O homem, eu vejo o coração. Nenhum desses. Aí Samuel falou, só sento à mesa quando todos os seus filhos estiverem aqui. Tá lá o Davi. E vem Davi, foi ungido, era Davi. Por quê? Olha as características de Davi aqui no 1 Samuel 17, aonde Davi, ele vai aos seus irmãos que já estavam lá na guerra, esses 3 irmãos maiores dele, vai levar alimento, e aí quando chega lá, Davi, ele encontra toda uma situação de guerra de Golias, um gigante, insultando os israelitas todos. E ele diz que ele estava fazendo isso, o filisteu estava fazendo isso 40 dias, de manhã e à noite. De manhã e à noite por 40 dias, ia lá, afrontava, chamava eles de covarde, não tem ninguém para lutar comigo. E quando o Davi vê isso, Davi fala assim, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, ele já começou a profetizar uma palavra de fé. Porque o exército estava ao contrário. Diz que eles estavam todos temendo. Se você ler 17:11, diz assim, ouvindo então Saul que todo Israel estava, as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, quando eles viram, me dá um guerreiro aí para lutar, em vez de falar, nós somos exército do Deus vivo, não. Eles temeram muito, se espantaram, temeram muito, ficaram com medo. E quando Davi chega, que não era nem do exército, era um pastor de ovelhas, ele já começa a falar, afrontar o exército do Deus vivo. Olha só a palavra, é a mesma coisa. Talvez você está sendo afrontado na sua vida e você falar, mas quem que eu sou? Você é a filha do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo. Então Satanás não vai te afrontar porque você é filha do Deus vivo. E ela diz assim, não, quem é? No versículo 26, esse circunciso, filisteus para afrontar o exército do Deus vivo. Aí olha uma palavra de um rei. Uma palavra que está lá no exército de um rei que deveria dar força para esse exército. Quando Davi chega, que Saul, o próprio rei, ouve Davi falando, fala, quero ouvir desse rapaz, traz ele aqui. Aí ele diz, o que está acontecendo? O Saul diz, versículo 35, porém Saul diz, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ele falou, não ficam tristes não, que eu vou, eu sou teu servo, mas não desfaleça o coração de vocês não, que eu vou lá pelejar contra ele.
Olha a palavra de autoridade, a palavra de fé. E aí, olha a palavra da língua do rei. Olha a palavra do rei. Porém, Saul disse: contra este filisteu não poderás ir para ele. Pelejar com ele não, pois tu ainda é moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Olha aí a palavra negativa, a palavra que trazendo medo, como eu falei, a palavra que você fala pode produzir fé e medo. Olha as duas vertentes. Davi com palavra produzindo só fé, e agora vem Saul produzindo palavra só de medo. Não, você é um menino, um moço. Ele já desde novo é guerreiro. Você não vai poder, ó, você não pode. Aí, sabe o que Davi diz? Davi começa a contar. O quê? Eu lutei, matei urso, eu matei, foi leão, para salvar minha ovelha. E assim ele diz assim, olha que lindo, o versículo 37. Olha a palavra de fé. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Palavra de autoridade, palavra de fé. Então não deixe ninguém na sua vida colocar palavra de medo na tua boca. Não deixe ninguém trazer aos seus ouvidos palavra de medo. Davi não se intimidou com a palavra do rei. E olha que ele era um servo e Saul era o rei. Mas ele falou: não, rei, não. Eu sei, o Deus me livrou de leão e urso, me livrará da mão desse homem. Olha, ele já profetizou. Ele construiu do jeito que foi falado. Tudo que você diz todos os dias, tudo que você diz constrói ou destrói. Então ele ali estava construindo já com uma palavra de fé o que iria acontecer. E ele diz assim: não, eu vou em nome do Senhor. E ele vai. Ele vai para a guerra. E ele não teve, Davi não teve só essa palavra de medo, não. Diz que quando ele chega no acampamento e quando ele pergunta: mas quem é esse homem que está afrontando? Quem é esse gigante? Ah, ninguém pode contra ele. Ele é a gente... nós tememos ele grandemente, não dá não, mas olha, e o que acontece se alguém lutar e vencer? Vai ganhar a isenção dos impostos na casa dele, vai casar com a filha do rei, tal. Ele falou: tá bom, então eu vou pelejar. Quando o irmão dele, um dos irmãos dele, versículo 27, diz assim: Eliabe ouviu, seu irmão mais velho, ouviu e acendeu, foi a ira contra Davi. Em vez de falar: não, irmão, né? Mas acendeu, foi a ira. E falou: bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração que desceste para ver a peleja. Palavra aqui de afronta. Olha aí, a língua tem o poder de vida ou morte, querendo trazer morte para a fé de Davi. E aí falou: eu sei a sua presunção, quem você é, vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Ainda diz assim: vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Então Davi diz: que fiz eu agora? Quer dizer que Davi já era entre eles, aqueles irmãos, sabe? O que agora eu fiz dessa vez? Quer dizer que sempre alguma coisa eles estavam acusando Davi. E Davi diz: o que eu fiz dessa vez? A razão para isso, para você fazer isso comigo? E aí ele se desvia e ele diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciar o rei. Aí que o rei chama e diz: você não pode. E aí, enfim, para depois você vai ler, né? Você pega aqui, 1 Samuel 17, você vai ler bem devagar, aqui a gente está, né, comentando, e aí ele vai para essa guerra. Mas olha a palavra profética quando ele chega na presença ali, no local que iria lutar. Ele não quis armamento nenhum, porque o Saul queria dar o armamento dele e falou: não, eu vou com o meu, que o Senhor está comigo, não vou usar armamento de ninguém, armadura de ninguém, eu tenho a minha própria armadura que é o Senhor. E ele chega lá, aí olha o que diz, 44, disse mais o filisteu a Davi, olha o que Davi fala, olha a palavra de medo que ele lança:
Ah, disse o Filisteus, 43. Disse, pois, o Filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Amaldiçoou pelos seus deuses. E os deuses dos filisteus não era nada. O Deus vivo era o Deus de Davi. E ainda disse mais o Filisteus a Davi, 44. Vem a mim e darei a tua carne à ave dos céus e à besta do campo. Palavra de medo. Mas o que está acontecendo? Tem alguém te afrontando? Satanás está te dizendo que você não vai conseguir resgatar a sua família, resgatar a sua vida espiritual, resgatar a sua dignidade, a sua dignidade. E diz aqui a palavra que ele diz assim, Davi, porém, disse, olha a palavra de fé, vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E ele diz, hoje mesmo, olha a palavra profética, não tinha acontecido ainda, ele não tinha ainda vencido guerra nenhuma, mas olha a palavra profética que ele dá para construir o que Deus ia fazer. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, porque o Senhor, aí no final do 47 ele ainda diz, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Isso aqui foi profético. Não tinha acontecido ainda. Davi poderia ter chegado naquele campo e olhado aquele imenso gigante, todo armado, tem todas os pesos, as características do armamento, de peso daquele, a espada dele, tudo pesado, que ele nem aguentaria, nem uma lança dele, escudo, nada. E Davi ali já profetizou que Deus daria a ele nas aves do campo. Ele ia, olha, eu vou chegar. Olha, ele detalhou tudo o que ia acontecer. Hoje mesmo, quer dizer, daqui a pouco, hoje mesmo, o Senhor me entregará você nas minhas mãos. E eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça, vou pegar os corpos do arraial dos filisteus e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Profético. Palavra, a língua tem o poder da morte ou da vida. Então aí que está o que nós acabamos de ler em Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Davi sabia disso e Davi produziu foi vida. Vida para Israel. Vida produziu para ele fé, certeza que ele ia vencer, e ele venceu. Ali ele pegou ali, vocês já sabem essa história que tem até filme em Hollywood sobre Davi, né? E o gigante Golias girou ali uma pedrinha só. Caiu, talvez ele estava todo armado, só tinha um espaço para aquela pedrinha entrar, e aquilo entrou como uma bala fatal e ele tomba ao chão. E ele tira a cabeça realmente, ele dá para as aves e eles ganham a guerra e Davi sai vitorioso. Então, qual é a área que você está tendo dificuldade? E o que vocês têm falado nessa sua área de dificuldade? Você tem trazido palavra que produz fé ou medo? Se você tem produzido medo na sua vida diante do gigante que tem aparecido, seja ele familiar para destruir sua família, na vida dos seus filhos para trazer os seus filhos para droga, para prostituição, a sua família, sua esposa, quem for, se for nas suas finanças, traga palavra que produz fé, que produz certeza de vitória. Você tem que falar, o Senhor pelejará. Olha o que ele diz aqui, do Senhor é a guerra,
e vos entregará nas nossas mãos. Do Senhor é a guerra. Eu sou mais que vencedor. Eu tenho do Senhor promessa de vitória, de bênção. E o Senhor, tudo que você diz todos os dias, constrói ou destrói. Saul e todo o exército estava com medo, estava produzindo medo. Ai, ele vai fazer o que conosco? Não, ele é muito forte. Ele só a palavra que estava destruindo a fé deles, destruindo a esperança deles e até o modo de Deus agir. Porque como que Deus iria agir em um bando de covarde, um bando de medrosos? Precisou o Davi chegar, um menino, diante daquele exército todo. Davi era um menino, mas ele recebeu uma vitória porque ele tinha palavra de fé, palavra de bênção. Assim somos nós. Profetize na sua vida, no independente, como nos vales dos ossos secos, que tem, vamos dizer que você está assim diante, está tudo morto, não tem como. Profetiza aos quatro ventos, vento do norte, vento do sul, traga a minha vitória. Eu profetizo que eu sou mais que vencedora. Eu profetizo que eu tenho saúde no Senhor, que eu tenho vida no Senhor, que eu tenho prosperidade do Senhor, que eu tenho vida eterna, porque eu recebi Jesus como meu Salvador e hoje eu tenho o Senhor na minha vida. Então, querido, seja abençoado. Saiba, perceba o poder que está na sua língua. Isso não é uma palavra dada no mundo, não. É aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus está falando sobre isso. A palavra de Deus está mostrando isso, está nos ensinando isso. Então, pegue essa palavra de hoje e comece a profetizar bênção, profetizar que o Senhor pelejará por você, mas que você é vencedor, que você tem a força do Senhor, a alegria do Senhor. Tá triste? A alegria do Senhor é a sua força. Traga a sua memória o que lhe dá esperança. Vamos fazer uma oração e vamos terminando por hoje em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Senhor, que nós, num momentos difíceis, de vermos, Senhor, diante da nossa frente, Senhor, na nossa frente, diante de nós, uma dificuldade como um gigante que se apresenta, Senhor, nos afrontando, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e da nossa língua, Senhor, saia palavras, Senhor, que produza fé e não medo, que produz esperança, toda ela em teu nome, Senhor, porque não é só a minha palavra pura, mas é uma palavra, Senhor, ungida por ti, aonde, Senhor, depois de determinarmos, profetizarmos, falamos em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, traga fé, traga esperança, tira o medo, ensina eles, Senhor, a abençoar os seus filhos, ainda que eles estiverem lá no mundo, que eles falam, eu abençoo, meus filhos estão no altar do Senhor, eu abençoo, a minha casa é abençoada, meu marido está junto comigo no altar do Senhor, minhas filhas, eu estou no altar junto com a minha esposa, o meu trabalho é bênção, eu abençoo, eu tenho a bênção do Senhor. Comece a profetizar antes de você ver a vitória. Davi, ele não viu vitória, Senhor, mas ele teve condição, Senhor, de ver no mundo espiritual o que já ia acontecer, e assim aconteceu. Que nós, Senhor, tenhamos essa visão espiritual para antes de acontecer no mundo espiritual, Senhor, nós olhássemos como já tivesse acontecido. Toda a bênção, toda a vitória, toda a unção de Deus para a nossa vida hoje. Que vocês possam receber a paz do Senhor nesse dia, em o nome de Jesus. Fica conosco, até amanhã, em nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo, põe lá um like e se inscreva no canal. Deus te abençoe. Amém.